E então chegou o grande dia, o dia que todos pediram nos comentários, a revanche, a luta de Homem-Aranha contra os principais vilões do Batman. Nós já fizemos a versão do Batman contra os vilões do Homem-Aranha, então dá uma conferidinha aqui, mas agora vamos inverter um pouquinho esse papo e vamos ver até onde o Homem-Aranha iria. Mas antes disso, já deixa aqui o seu like, o seu hype e se inscreve, porque nesse canal tem 3 vídeos por semana. Mas vamos lá, porque esse combate vai ser bem interessante. Mas uma coisa extremamente importante, você aí que é fanboy do Homem-Aranha e acha que é justo ele ganhar, sei lá, do Galactus e do Surfista Prateado, eu recomendo que você queime a sua fanboyzice agora, porque isso não vai rolar nesse vídeo. E você que é fanboy do Batman ou dos vilões dele também, o bagulho aqui vai ser o mais justo possível, mas se você discordar da minha opinião, você tem total direito de discordar dela nos comentários, eu vou ler todos e a gente vai conversando lá, beleza? Bom, aqui estão os vilões que o Homem-Aranha vai enfrentar, mas eu quero definir uma coisa aqui. Primeiro a gente vai para uma categoria de vilões em que o Homem-Aranha vai ter um combate um pouco mais direto. Já a segunda categoria vai ser um pouquinho mais complexa e eu vou explicar quando a gente chegar lá. Mas vamos começar um pouquinho mais leve. Vamos primeiro para o Crocodilo. Olha galera, vamos lá. Basicamente, o Crocodilo é o lagarto do universo do Batman, basicamente. Com um pouco mais de consciência humana de modo geral, né? Porque em boa parte das histórias o lagarto do Homem-Aranha não é muito consciente, ele é mais um animalzão descontrolado, né? Porque o bicho conseguiu comer o próprio filho. E eles têm super força, têm instintos muito poderosos, têm garras, uma pele basicamente impenetrável, a maior parte das coisas, né? Bem me lembro do Crocodilo levando tiro na cabeça e não acontecendo nada. Mas eu sou inclinado a dizer que o Homem-Aranha ganharia do Crocodilo com mais facilidade do que ele ganha do Lagarto. Justamente porque o próprio Peter define o Lagarto como sendo boa parte das vezes mais forte que o próprio Peter. O próprio Peter diz também que os agarrões do Lagarto são situações que o Peter não tem muita escapatória, ele tem que dar algum jeito de escapar que não seja força, porque na força não daria certo. E se for dizer que o Lagarto tende a ter a força do Peter ou ser um pouco mais forte, então os feitos são meio grandinhos. E eu não lembro do Crocodilo ter feitos tão grandiosos de força. Então se o Peter consegue ganhar do Lagarto, que é mais forte que ele com certeza ganha do Crocodilo. Mas agora vamos pro Mr. Freeze, ou Victor, um dos vilões que eu mais amo no universo do Batman, isso se não for meu favorito. O cara é profundo pra caramba, eu amo o personagem com poder de gelo, então assim, só tá juntando coisa boa. E ele é calvo, né? Isso deve dar uns 10 pontos a mais pra ele. Cara, o Victor provavelmente conseguiria causar alguns probleminhas aí pro Homem-Aranha, principalmente se a gente for escolher uma versão dele que use a própria temperatura, o próprio controle de criogenia, usando o próprio corpo também, não só usando a arma, que eu já vi ele fazer algumas vezes com as mãos limpas. Então, da mesma forma que eu contei pro Batman que seria confronto direto, o Peter chegando com um trajezinho de tecido, primeiro que ele já ia começar a sofrer pela questão da temperatura extremamente baixa. Mas o ponto principal aqui é que da mesma forma que o Batman, o primeiro tiro que o Peter levar, ele perde. Não tem outro ponto. Então assim, o Peter tem o sentido aranha, é muito mais rápido que o Batman e tudo mais, porém se ele levar um tiro, vai dar no mesmo que o Batman. Perdeu. Primeiro tiro que levar, acabou a luta. Ainda mais, né, se for considerando a versão que eu falei, que ele vai estar com os braços de fora, com as mãos de fora e usando a criogenia dele também no próprio corpo, que foi algo que eu só vi o Batman conseguindo bater de frente usando manoplas de calor. Então eu diria que seria uma luta bem fora de costume pro Peter, ele teria sim dificuldade, mas é aquela coisa, o primeiro momento em que ele atingir o Snart com um golpe direto, o Peter consegue ganhar. Porém, se ele for prender ele com teia, ele vai congelar a teia e vai quebrar. E se ele levar um tiro ou um agarrão do Snart com as mãos limpas, o Peter perde. Então eu diria que a luta seria bem interessante, mas o Peter segue com boas chances de vencer. Agora, Era Venenosa. Cara, essa luta aqui ia ser foda. Ia ser uma luta de fuder. Dedo no cu e gritaria. O Peter ia sair fudido. A Era também ia sair fudida. Todo mundo se fudendo. Literalmente, né? Bem literalmente mesmo. O Peter ia fazer vários filhinhos meio planta, meio aranha. Mas agora falando sério, a Era Venenosa é uma vilã bem poderosa dentre a galeria de vilões do Batman. Ela tem todo aquele controle sobre as plantas e tudo mais. Ela tem os feromônios dela que são apelões pra um senhor cacete. E ela é ruiva e veste verde. Isso daí já deveria ser um crime por si só. Isso é muito apelão. Mas, cara, se for considerar unicamente a criação de plantas e controle de plantas, o Peter teria dificuldade, mas por lidar com o Homem-Areia, com o Dr. Octopus, eu acredito
acredito que o Peter não teria tantos problemas com essa parte. Porém, a questão de feromônios, cara, o Batman já caiu nessa, o Superman já caiu nessa, o Peter com certeza ia cair nessa. Isso se ele não tentasse pegar a Era Venenosa sem os feromônios. Então, se for pensando em lutar contra os tentáculos e tudo mais, o Peter consegue dar um jeito, mas chegando na Era Venenosa é derrota pro nosso garoto, ruiva com poderes de feromônios. Acabou, cara, o Peter vai se entregar. Mas agora a gente vai afinar um pouquinho mais a régua e chegar finalmente no Clayface, o cara de barro, o homem bosta. Bom, aqui eu vou entrar num ponto que a gente conversou no outro vídeo, que ele é bem semelhante ao Homem-Aranha, né, o Flint Marko, que a gente conversou no outro vídeo. Porém, enquanto o Homem-Aranha lá ganha só na base do roteiro, né, porque na minha opinião, pro Peter ganhar dele, tem que estar com um preparo ridículo igual o Batman. Então assim, no confronto direto, não acho justo nem o Peter ganhar do Flint. Aqui, eu diria que a situação é quase a mesma, só que eu diria que o Peter teria um pouco de vantagem e um pouco a mais de desvantagem. Porque o Flint não é o tipo de vilão que ataca pra matar, o Clayface é. O Flint não ataca na intenção de matar pessoas inocentes, matar o Homem-Aranha. O Clayface ia bater pra matar. Então ele ia com armas, com golpes extremamente pesados e assim por diante. Então é pra matar, então ia atrapalhar um pouquinho aí a prática do nosso querido Homem-Aranha. Porém, diferente do Flint, ele tem fraquezas. O Flint você pode esquentar, ele vira vidro, se parte, vira aqueles grãozinhos lá, aqueles caquinhos de vidro. Se você molhar, ele vira barro. Não dá pra congelar, mas o Clayface dá. Então ele tem um pouquinho de fraqueza, ao mesmo tempo que ele é melhor no combate do que o Flint. Então eu diria que aqui seria bem perigoso pro Peter morrer no primeiro confronto. Cara, essa daqui vai deixar um monte de fanboy chorando e chupando o dedo, mas eu não vou mentir para agradar vocês. O Bane não chega na força do Homem-Aranha, tá bom? Só adiantando pra vocês, o Bane não chega na força do Homem-Aranha. E ele não tem a resistência de um Rhino, por exemplo. O Rhino tem uma resistência muito superior, mesmo que eu acredite que o Bane seja mais forte que o Rhino, dependendo aí da situação, do veneno que ele usar e tudo mais. Então, não, o Bane não iria ser um problema gigantesco pro Homem-Aranha e tudo mais. Mesmo que ele seja muito mais treinado no combate, soco a soco ali, pá, algo que o Rhino não é, ele não é nem perto da força do Homem-Aranha, então ele com certeza perderia sem ser uma ameaça tão grande. E agora o último vilão de combate direto, o Espantalho. Esse daqui deve ser o meu segundo favorito. Eu acho que o primeiro deve ser o Mr. Freeze mesmo. Cara, o Espantalho, eu acredito que ele seria muito mais problemático pro Peter do que ele jamais foi pro Batman. No vídeo do Batman versus vilões do Homem-Aranha, eu cheguei a fazer alguns paralelos entre o Mistério juntamente com o Charada e o Espantalho. Mas aqui eu tenho que dizer um ponto. Ao mesmo tempo que o Batman teria problemas com o Mistério, porque o Mistério usa coisas de verdade, tecnologia e tudo mais, com certeza o Peter também teria dificuldades contra o Espantalho. E eu diria que o Homem-Aranha teria muito mais dificuldade contra o Espantalho do que o Batman tem contra ele, porque o Batman tem toda aquela questão de controlar o medo, vencer o medo e tudo mais, algo que não é o pique das histórias do Peter, não é uma prioridade das histórias do Peter, essa questão de enfrentar o próprio medo, é muitas vezes não desistir e tudo mais. Então eu acredito que o Peter enfrentando seus piores pesadelos seria algo extremamente difícil de lidar. Isso com toda certeza abriria brecha para o Espantalho dar um tirambaço na cabeça do Peter. Mesmo que o Sentido Aranha desse uma avisada aqui ali, o Peter esquivasse meio que no reflexo, uma hora ou outra ele ia acabar morrendo pelas mãos do Espantalho. Porque imagina o psicológico do Peter tendo que reviver a Gwen fazendo quiropraxia do alto de uma ponte, o Norman fazendo tchuk-tchuk vup-vup com a Gwen, o Amordei com aquela criança maligna do diabo, o Morlun molestando o Peter por 12 horas consecutivas e ainda a Tia May fazendo cosplay de torneirinha. Mas falando sério, eu acho que o Espantalho conseguiria vencer o Peter muito mais fácil do que as lutas que ele tem com o Batman. Então eu diria que aqui é uma derrota. A não ser que o Peter consiga escapar de todos os ataques dele, o que eu já diria que é um pouquinho injusto para a batalha. Agora a gente vai para a segunda classe de vilões, que é algo que eu tinha dito no começo, que seria um pouquinho diferente. Aqui a gente vai entrar num combo de vilões que no tete a tete, o Peter venceria eles em questão de pouquíssimos segundos, não seria nem um pouco difícil, questão de combate seria extremamente
extremamente fácil. Todos eles aqui perderiam pro Peter em questão de meio lançador de teia ou um soquinho, um chutinho que fosse com 10, 15% da força. Então aqui entendam e abram a cabeça de vocês para esse ponto. Não é combate direto. A gente tá falando aqui sobre conceito, porque de todos que sobraram aqui, basicamente nenhum deles consegue arranhar o Peter. Dito isso, vamos lá. O Duas Caras. Cara, aqui de verdade, em questão de vilões mais estratégicos, criminosos, violentos, imprevisíveis, eu diria dos que estão aqui, ele é o mais ou menos, mesmo ele sendo um vilão bem interessante e tudo mais, eu diria que ele não é uma ameaça tão grande assim pro Peter. Mesmo com seus planos, imprevisibilidade e tudo mais, ele não é uma ameaça tão grande assim. Ele é uma ameaça pro Batman por questões pessoais, questão de psicológico, afeto, questões morais e tal, questão dele também ser um humano contra um humano super treinado e um humano completamente maluco, mas pro Peter ele realmente não seria uma ameaça muito grande não. O nosso querido Peter já luta com diversos mafiosos malucos por aí. Mas agora vamos subir um pouquinho mais o nível, vamos pro Charada. Cara, o Charada seria um problema pro Peter sim, hein? Eu não vou mentir. Mesmo que, mas o Peter ele é super inteligente, ele é um gênio, ele tem um sentido aranha e tudo mais, eu tenho na minha cabeça várias situações em que o Batman só conseguiu desvendar as situações do Charada justamente porque o Batman é um detetive. O Peter não é. O Peter é muito inteligente, descobre uns bagulho difícil pra caramba e tal, só que a gente tem que levar em consideração que inteligência vai pra áreas diferentes. Então se o Batman é um bom detetive, ele é inteligente pra caramba nessa área, inteligente no combate e tudo mais. Só que o Peter é inteligente pra outras coisas, questão de tecnologia, biotecnologia, radiação e tudo mais. Então eu diria que o Charada daria um bom trabalho pro Peter na questão de mistérios e tudo mais. E vamos levar em consideração o Charada mais adulto, Charada de quadrinhos e tudo mais. Não vamos colocar o Charada das animações, porque lá ele tende a não matar as pessoas no meio das charadas. Aqui, com certeza, o Charada afetaria bastante o psicológico do Peter, porque vamos colocar que o Charada vai matar no mínimo 1, 2 pessoas a cada etapa de uma charada. O Batman ainda se mantém um pouco mais de pele, firme, sério, um pouco mais estoico, por assim dizer. Mas o Peter ia ficar emocionalmente abalado muito facilmente com as mortes que o Charada ia causar. Não que o Peter ia cair no chão chorando, mas o Peter ia começar a ficar puto e eufórico. Então, claramente, o Peter ganha do Charada no mano a mano, mas em questão de conceito, em questão de busca até chegar no Charada e tudo mais, eu acho que o Peter ia apanhar bastante. Agora, em segundo lugar, o Pinguim. Cara, o Pinguim, ele é basicamente, resumindo aqui pra você que não acompanha muito DC, é mais do universo da Marvel, ou não é no universo de nada, o Pinguim, ele é basicamente uma versão do Rei do Crime, por assim dizer. Ele é o Rei do Crime de Gotham. Ele é o cara, assim, que tá por trás de todos os esquemas de tráfico, seja de pessoas, armas, drogas. Então, assim, o cara basicamente controla o crime inteiro da cidade. Tem ganguezinha aqui e ali, tanto faz, mas no fim, quem manda em tudo é o Pinguim. E assim, como eu disse, no confronto direto, o Pinguim pode fazer o que ele quiser, usando o guarda-chuva pra atirar fogo, ser metralhadora, ser faca. O Peter vai pegar o guarda-chuva e enfiar no cu dele, então não vai mudar muita coisa. No combate físico, o Peter ganha sem a menor dificuldade. Algo que não rolaria com o Rei do Crime, porque o Rei do Crime é extremamente poderoso. Ele é um dos humanos mais poderosos do universo Marvel. Mas em questão de criminalidade e conceito, a gente vai dizer aqui que o Homem-Aranha não tá enfrentando só o Pinguim, ele tá enfrentando basicamente Gotham inteira, se for parar pra raciocinar, porque é toda a situação de crime de Gotham contra o Homem-Aranha. Então nessa situação eu tenho que dizer que eu acredito que o Peter não ganha. O Peter perde pra Gotham, ele perde pro Pinguim, justamente porque o Pinguim controla tudo. Os crimes de Gotham, os crimes que os personagens, né, do núcleo do Batman acabam enfrentando, são muito mais pesados, intensos e violentos do que o Peter enfrenta nas histórias dele. Então com certeza o psicológico dele ia ser muito afetado. Mesmo que o Peter fique sério, forte, se dedique e tudo mais, com certeza ele ficaria muito abalado pela situação com o Pinguim. E principalmente porque o Pinguim não é um cara fácil de vencer. Ele aparecendo nas historinhas de animação do Batman, você até consegue levar ele na brincadeira, mas ele não é assim. Então enquanto com o Wilson Fisk, o Homem-Aranha tem alguém pra bater, pra descer a porrada e tal, mesmo que o crime vá se erguer depois, com o Pinguim isso é um pouquinho mais elevado, porque o Peter pode até ter o Pinguim pra bater, mas até ele achar o Pinguim, tudo que o Peter consertou vencendo o crime de um lado já se refez de novo. Então aqui eu diria que o Peter perde, não necessariamente pro Pinguim, mas pro que o Pinguim representa. E agora por
último, o nosso querido Coringa. Bom, só antes vamos definir qual que vai ser, porque se for o do Jared Leto, com certeza o Peter vai acabar morrendo de desgosto. O Coringa que a gente vai usar aqui, a gente vai pegar várias versões, porque ele também é baseado em várias versões e tal, então a gente vai pegar um pouco dos quadrinhos, das animações, do Heath Ledger. E aqui, cara, a gente vai entrar numa situação parecida com a do Pinguim. Mesmo que o Coringa não seja o super mandante do crime da mesma forma que o Pinguim é, o Coringa é extremamente manipulador, controlador, ele é genial nessa questão, ele é um psicopata, assim, incrível, níveis altíssimos de inteligência social. Então, com certeza, a mistura entre a loucura e os desejos violentos do Coringa ia mexer muito com a cabeça do Peter, mas muito. O Peter ia ficar obcecado por encontrar o Coringa, principalmente numa hipótese em que o Coringa mexesse com pessoas queridas para o Homem-Aranha, seja para Homem-Aranha mesmo, né, outros heróis que ele sabe que andam com o Peter, ou se ele, pior ainda, descobrisse a identidade do Peter e mexesse com pessoas do ciclo íntimo dele. Então o Peter ia ficar absolutamente louco e neurótico com o Coringa. Então, em conceito, em questão de loucura e tudo mais, o Coringa acabaria vencendo o Peter. De novo, confronto direto, morre instantaneamente, porque se for para fazer um paralelo, o Peter tenta, né, perde, mas ele luta de frente com o Carnificina e tem vezes até mesmo que ele ganha. E o Carnificina é mais louco e psicopata que o Coringa e infinitamente mais poderoso. Mas em questão de conceito, com certeza o Coringa conseguiria machucar muito o nosso querido Homem-Aranha, ia deixar ele maluco. E o principal, além dele ser um vilão extremamente agressivo e traumatizante, ele é um vilão íntimo. Opa, você ficou até aqui, muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final, ter me acompanhado até aqui, a sua presença é muito importante para mim, eu sou muito grato e eu espero você no nosso próximo vídeo. No mais, fica com Deus e até a próxima.